Salmo 115 começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O salmista começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Deus, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Estamos aqui por causa dEle e não por causa nossa. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. O texto vai começar a falar sobre os ídolos. Os gentios questionam: onde está o teu Deus? Eles querem ver, mas a verdade é que eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Aonde está o seu Deus? A resposta vem: o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele é criador, Ele nos criou e nos abençoou. No versículo 4, os ídolos deles, de quem pergunta: aonde está o seu Deus? Os ídolos deles são de prata e ouro, são de coisas valiosas, obra das mãos dos homens, mas nós somos obras da mão do Senhor, do nosso Deus Criador. Versículo 5, esses ídolos têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. O Salmo 115 fala de dar glória a Deus. Os gentios perguntam: aonde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e Ele tudo criou, tudo fez. Os ídolos podem ser de prata e de ouro, mas eles são obras das mãos humanas. E nós somos obras de um Deus todo-poderoso, possuidor dos céus e da terra, criador e abençoador. Esses ídolos têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz, mas não sentem cheiro. Têm mão, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. E da sua garganta não sai som. E o versículo 8 é uma sentença do nosso Deus: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que confiam. Temos outros textos que dizem que nós não devemos fazer, não devemos ter, não podemos fazer ídolos, não podemos ter ídolos, não podemos servir os ídolos e nem se prostrar diante deles. Porque se nós fizermos, tivermos, servirmos ou nos prostrarmos, são tipos de adoração e níveis de maldição. E a sentença é bem clara: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Quando nós temos, é porque neles nós confiamos. Quando nós fazemos, quem faz para vender, quem tem, quem serve, quem se prostra, se torna como eles. É fácil nós observarmos pessoas que têm uma imagem diante deles. Mas idolatria não é só imagens de prata e de ouro.
Idolatria é tudo aquilo que está entre nós e Deus. Nós servimos o mesmo Deus, mas há uma imagem entre eles e Deus. Mas muitas vezes há algo entre nós e Deus. Identificar uma idolatria feita de prata e ouro é fácil, mas há muitos tipos e níveis de idolatria e tudo aquilo que está entre nós e Deus, que se coloca como um obstáculo, um intercessor, é idolatria. E como saber se eu tenho algum ídolo? Nós podemos ver pelas consequências. Quando nós temos ouvidos e não conseguimos ouvir a palavra de Deus, temos olhos, mas não vemos. Quando nós estamos como um ídolo, como uma imagem, nós até temos mão, mas não conseguimos colocar as mãos e abençoar. Até temos pé, mas não colocamos os pés e governamos. É fácil saber se eu estou debaixo de uma maldição, debaixo de uma sentença de idolatria. Caso os meus pais fizeram, adoraram, ou eu esteja. É fácil. Não há vida. Não há vida, não há transformação. Não ouvimos a palavra e a palavra não gera renovação de mente. Não ouvimos a palavra e a palavra não desce ao coração e não gera quebrantamento. Quando não há vida, quando não há transformação, quando não há renovação de mente, quando não há quebrantamento de coração, quando não conseguimos possuir as coisas e nem governar, estamos debaixo de uma sentença de idolatria que vem até a terceira e quarta geração, ou por causa de um pecado que estamos cometendo. Observe, faça uma autoanálise, avalie-se o homem a si mesmo. É fácil nós, cheios de idolatria, com uma viga no olho, ficar falando de imagens e de um cisco no olho do irmão, porque adoramos o mesmo Deus. Mas quantas vezes temos olhos e não vemos? Vemos de forma natural um cisco no olho do irmão, mas há uma trave, uma viga nos nossos olhos. Quantas vezes apontamos o dedo e julgamos, mas não temos vida, e vida de Deus fluindo por intermédio da palavra que é espírito e é vida, porque não ouvimos, temos ouvidos, mas não ouvimos, temos olhos e não vemos. Não há mais o cheiro, o gosto, o paladar, não há mais o conquistar, o governar, são sinais de idolatria, de famílias e gerações que estão debaixo de idolatria, que estão cometendo o pecado da idolatria. Porque quando nós olhamos o texto, versículo 8, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Diz que da sua garganta não sai som. Pessoas que não conseguem abrir a sua boca e adorar ao Senhor e bendizer o seu nome e dizer: Ele é Criador, eu sou a sua criatura, Ele é o meu Pai, eu sou o seu filho amado. Não consegue falar, não consegue pedir, não tem súplicas, não clama, não adora, não consegue testemunhar, se tornam como uma imagem. Versículo 9, Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu
escudo. Ou seja, as pessoas que estão debaixo de uma maldição ou cometem o pecado da idolatria não conseguem ver Deus como um auxílio e como uma proteção. Não conseguem ver Deus, o Deus Criador, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o nosso Pai, como um auxílio que nos dá o pão de cada dia e como um escudo que nos livra de tropeçarmos e cairmos. Por isso que os versículos seguintes diz a Israel e a casa de Arão, ele é o seu auxílio. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele é a nossa provisão e ele é o nosso protetor. Ele é o Senhor, ele é o Pai, provedor e protetor. Vós, versículo 11, vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Israel, casa de Arão, vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Nós quebramos todo nível de idolatria, como quando tomamos o Senhor como o Senhor da nossa vida e o tememos. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas e Ele é o nosso auxílio, Ele é nosso provedor, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. Assistindo a série, é interessante no momento em que Judas, ele tem tanta fé, ele acredita que Jesus, da mesma forma que ele multiplicou pães e peixes, Jesus, dando uma palavra, ia aparecer espada nas mãos de todos os homens para lutar contra Israel e estabelecer um reino humano. E aí, um outro discípulo, Pedro, questiona: você tem tanta fé para Deus fazer aparecer espada nas mãos de todos, mas você não consegue confiar que Ele sabe o que Ele faz. Quantas vezes nós estamos na mesma situação? Deus faz isso, porque Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer, para me dar. Deus tem poder para estabelecer o meu reino e colocar uma espada na minha mão para que eu possa lutar contra os meus inimigos. Mas nós não conseguimos confiar que Deus sabe o que está fazendo. E se estamos passando por uma situação, Deus sabe o que está fazendo. Sim, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, não o que eu quero. E a grande questão é, eu tenho fé, mas eu confio no que o Pai está fazendo comigo? Ou tem que ser do jeito que eu quero? Tem que ser na hora que eu quero? Tem que ser espada? Tem que ser um reino natural? Será que eu tenho fé? Fé nós temos, mas e confiar que Deus faz e Ele sabe o que Ele está fazendo? Versículo 12, o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Tanto pequenos como grandes, pessoas que não são conhecidas como pessoas famosas, pessoas pobres como pessoas ricas. Mas a grande questão é, nós tememos? Não tem a ver só com fé. Não é só a questão de fé, é a questão de confiar. Eu respeito e eu honro o que o Senhor está fazendo. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, mas eu sei que Ele, como Deus e como Pai, sempre vai fazer o melhor. Tememos ao Senhor? Ou queremos conduzir e mandar no Senhor? 14, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens.
Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. E ele diz, os céus são meus, mas a terra eu dou aos meus filhos. E aí ele começa a falar sobre os mortos. Os mortos não louvam ao Senhor, porque o Salmo 16 vai começar a falar sobre a questão da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, diga amém.